Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Pode sentar. Esses versículos que são tão conhecidos, né? E contêm verdades tão profundas, né? Eles passam desapercebido pela maioria dos cristãos, porque você lê aquilo e como não é algo tão, né, chamativo, então você lê e realmente passa desapercebido, né? Por isso nós temos que pedir sempre que Deus nos dê olhos espirituais, né? E como nós falamos aqui, coração ensinável, para que possamos reconhecer o valor inestimável das verdades contidas na palavra de Deus, em cada palavra. É muito maravilhoso. Eu acho muito especial quando Deus me dá uma passagem, um texto, ou a passagem de um texto que você não vê ali o que você pode tirar e de repente ele começa a abrir ali e você vê claramente que é o próprio Deus que está iluminando, né? Mais uma vez aqui, Jesus Cristo, na sua sabedoria, simplicidade, na sua bondade, ele destaca uma grande verdade, né? Uma prática de que nós nunca deveríamos esquecer, porque, como nós vamos ver aqui, dela depende a nossa entrada no reino dos céus. Ele diz no versículo 25, né? Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Veja, nós poderíamos atentar logo que tem algo importante, pela maneira com que Jesus falou, né? Por aquele tempo, exclamou Jesus. Quer dizer que Jesus falou com ênfase. Ele exclamou, graças te dou, ó Pai. O que o texto tenta passar é isso: Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Olha que coisa tremenda. Só o fato de você começar a analisar a maneira como Jesus falou, a maneira como ele ressaltou, já dá para você dizer, ele está falando algo importante aqui. Porque ele exclamou, né? Ele clamou, ele chamou a atenção ali e falou que era Deus do céu e da terra. Pai, graças te dou. Jesus louva ao Pai por revelar essas coisas aos pequeninos, né? No presente contexto, essas coisas significam as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele está falando especificamente das coisas referentes, concernentes ao reino de Deus. Porque
ocultar-se aos sábios e instruídos tudo o que se diz com relação ao reino de Deus, ao reino dos céus. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Muitos ainda se questionam, né, porque não entendem a pregação do Evangelho. A sua maioria. Jesus aqui, mais uma vez, ele lembra que o Evangelho sempre estará oculto para aqueles que são sábios aos seus próprios olhos. O que Jesus confirma e ressalta aqui, é como se fosse num momento, Jesus, sabendo que era impossível de nós alcançarmos o entendimento do Evangelho, aí Jesus, como Filho de Deus, recebeu a certeza de que Deus estava abrindo o Evangelho para os pequeninos. É como se Jesus viesse preocupado, pensando, mas quem é que vai entender isso? Quem é que vai receber isso? Não tem como. Aí naquele momento, quando Jesus recebeu do Pai, que ele não se preocupasse, que realmente é impossível para o homem, está oculto aos homens, porque foi realmente inspirado, revelado, mas tem que ser iluminado. Mas Deus revelou ao Filho que ele estava abrindo, iluminando para os pequeninos. Aí Jesus se maravilhou. Aí ele exclamou: graças te dou, Pai. Como se dissesse: meu Deus. Pensei que, lógico, conjecturas aqui, para a gente entender melhor. Meu Deus, eu pensei que será que minha obra aqui vai ser perdida? Porque ninguém vai entender isso. É muito forte, é muito poderoso, é muito profundo, é muito maravilhoso. Mas de repente, Jesus recebe a certeza de que os pequeninos, eles entenderão estas coisas. Aí ele dá graças a Deus, né? Então, para aqueles que em seus próprios conceitos eles são bons. Quando Deus disse isso aqui, que ele ocultou as coisas concernentes ao reino de Deus aos sábios e instruídos, ele está dizendo exatamente que ele ocultou para aqueles que no conceito dele, no próprio conceito dele, eles são bons, eles são prudentes, eles são cheios de princípios morais, embora sem prática, mas eles conhecem, eles têm os princípios, eles sabem o que é certo, sabem o que é errado. Para esses aqui, Deus já definia a situação desde o Antigo Testamento, quando ele diz em Isaías 5:21: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Prudentes, o cara é prudente, sabe, ele é culto, ele é erudito, ele é muito sábio. Aí o que é que Deus diz aqui, desde lá do Antigo Testamento? Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Deus não está condenando a sabedoria, não. Ele está condenando a sabedoria humana, aos próprios olhos, porque sabedoria mesmo é a que vem de Deus. A prudência do Espírito, a que vem do fruto do Espírito, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Porque nós recebemos desse fruto também o amor, a paz e a alegria. Por isso que nós temos que ter a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Essa prudência nós devemos ter, mas não a de si mesmo, como humanos. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Não, eu me acho um homem bom, eu me acho um homem prudente, eu me acho um homem equilibrado, seguro, realizado. Deus diz: ai desses. O Evangelho, como nós falamos, que foi inspirado por Deus, a homens escolhidos por eles, está revelado na palavra, na Bíblia. Só é iluminado aos humildes e despretensiosos, de corações ensináveis. É
É o que Jesus deixa bem claro aqui. Através das palavras de Maria, Deus também nos revelou verdades, e verdades que, por serem verdade, ainda continuam se cumprindo constantemente. Que Maria teve um momento que diz, como está em Lucas 1, 51 a 53, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Olha que coisa tremenda a palavra. Jesus disse esses versículos, né? No momento ali, ele fez aquela exclamação. Quando você vê esses versículos, você acha que é um versículo solto, que ele não tem conexão, que ele não tem... Ele está falando exatamente daqueles que Deus fortaleceu e daqueles que Deus enfraqueceu, daqueles que Deus humilhou, daqueles que Deus exaltou. É o que essa mulher diz aqui, que Deus agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, prudente aos próprios olhos, sábio aos próprios olhos, instruídos, derribou do seu trono os poderosos, reis, aquele cara que ele pensa que ele é imbatível, que ele não pode cair nunca, Deus derrubou, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É por isso que muitos não aceitam a soberania de Deus, porque a soberania de Deus, ela descarta o sábio, o capacitado, e agracia o simples e despretensioso, que é exatamente como uma criança. Aí ninguém entende, porque o homem sabe aos próprios olhos, o prudente, né? A seu ver, ele acha que ele é inteligente, ele é capacitado, né? Já visto aí os doutores, né? Os eruditos aí, os psicólogos, os psiquiatras, né? Que com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, e por que as vidas estão destruídas? Eu nunca vi. Eu queria ver um psicólogo que tivesse a família ajustada. Eu não sei como é que pode um negócio desse. Porque o cara conhece tanto, o cara trata de vidas. Não é incoerência não. Você tratar de alguém, você sendo totalmente doente, como é que você pode oferecer cura para a doença de uma pessoa, se é a mesma doença que você tem? Isso é cegueira, rapaz. Isso é ser sábio aos próprios olhos. A primeira coisa que a pessoa tinha que ter era coerência. Rapaz, se a minha vida está esbagaçada, o que eu quero estar trabalhando com a vida dos outros, rapaz? Eu vou cuidar da minha primeiro, vou emendar a minha primeiro. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou uma ruma de estrumo. Para não dizer palavras mais diretas no público, mas todo mundo sabe o que é estrumo. Sabe, para mim isso é inaceitável. E as pessoas vão lá. As pessoas vão lá, pagam a consulta, pagam, para escutar o cara que tem uma vida totalmente desmantelada, dizendo que vai consertar a vida dele. Mas é se cumprindo o que Deus fala aqui. Deus vai envergonhar, Deus vai confundir, Deus vai humilhar e exaltar os humildes. Não aceita, porque para nós termos essa sabedoria, para nós sermos alguém, para nós sermos vitoriosos, prósperos, nós temos que ser como criança, humildes diante de Deus. Naquela entrevista que me chamaram para dar sobre família, eu falei: olha, você está me chamando aqui, por que você me chamou para dar essa entrevista aqui? Para falar sobre quem? Família. Por quê? Porque você viu falar da minha família. Aí eu digo: olha, se você tem uma causa jurídica, você procura o quê? Um bom advogado. Um advogado de sucesso, um advogado brilhante.
Você está com um problema, você procura com os amigos um bom médico. Por quê? Porque você quer uma pessoa que entenda daquela cura. Eu nunca vi um doente procurar um doente para ser curado. O cara procura o médico, rapaz. Não é o doente. Aí nessa área, a única área que eu vejo o doente procurar outro doente para cuidar dele. E todo mundo fica de cara para cima, e é normal, e é legal, e é isso mesmo. É isso mesmo o quê, rapaz? Isso é inadmissível, isso não entra na minha cabeça, meu irmão. Agora por quê? Porque não querem descer do trono. Não, eu aprendi. Cafúcio me ensinou. Cafúcio é aquele cara que faz cafuzão na cabeça das pessoas. Maior cafuzão que eles fazem. Porque eu vou dizer uma coisa, a coisa mais fácil de lidar é com filosofia. O filósofo é aquele cara que ele fala muito, não diz nada. Chega para o filósofo e diz assim: uma questão para você resolver. O assunto é esse, assim, assim. O que é que você acha? Aí ele, com ar pensativo, né? Ele pensa assim, né? Se inspira nas estrelas. Rapaz, com relação a esse assunto, eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. O que o cara disse, meu irmão? Mas isso é perfeito para o filósofo. Você vai com um problema, se eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Contra de quê, rapaz? Mas é uma seleção de besterol que realmente eu fico indignado como as pessoas são enganadas. Agora, aqueles que seguem a Deus, que são felizes, alegres, prósperos, são doidos. Esses são os doidos. Como é que pode? Sabe por quê? Não querem ser crianças, rapaz. Não querem reconhecer que Deus é soberano. Quem sou eu diante de Deus? Que sabedoria o quê, rapaz? A inteligência que eu nasci foi Ele que deu, foi Ele que me criou. Como é que a criatura pode ser melhor do que o Criador, rapaz? Mateus 18, 1,5 diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus e do discípulo, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Olha, você viu que está lá em Mateus 11, e aqui é 18. Quando Deus revelou para Jesus que ele encobria dos sábios e instruídos e revelava aos pequeninos. Olha, lá na frente, Jesus já tendo recebido isso do Pai, olha como é que ele diz: naquela hora aproximaram de Jesus e disse, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? É como se dissesse, lógico, que Jesus sabia mas é como se dissesse assim: antes ele não saberia, mas agora ele sabe. Por isso que ele exclamou: oh meu Pai, graças te dou. Porque ele diz aqui, quando perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aonde é que um cara desse quer se tornar como uma criança, rapaz? Dependente. Nunca que ele vai descer do trono dele. Ele vai ser derrubado do trono dele por Deus. Mas descer ele não desce. Agora o que é que ele diz? Ó, de modo algum entrarei no reino do céu. Não tem como você entrar. Pode fazer o que você fizer, que você não vai entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, assim me recebe. Assim me recebe. Se você receber uma criança no nome, assim recebe. Por quê? Porque Jesus é o símbolo da obediência, da humildade, da submissão ao Pai. Mateus 19, 13, 14.
Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aí Jesus começou a falar, agora eu sei de quem é o reino dos céus. Eu podia até não saber, mas agora eu sei, falando para vocês entenderem a sequência, como ele fala, já baseado naquilo que ele recebeu do Pai. Vamos ver mais Marcos 10, 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não é só como uma criança recebe, não. Como uma criança, nesse caso aqui, é como uma criança, não como um homem sábio, não como um instruído. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, se tornando criança, ele diz aqui, de novo, de maneira nenhuma entrará nele, no reino de Deus. É descer, é aprender com Deus. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Um dos maiores paradoxos que eu conheço no mundo é o comportamento de muitos que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, e que garantem que já conseguiram alcançar o reino de Deus, garantem que estão salvos. Mas como eu disse, paradoxalmente, vivem uma vida que podemos definir como qualquer coisa, menos como uma vida de humildade, necessidade e dependência de uma criança que Deus exige como entrada para o reino dos céus. Ele disse em Mateus 18, 3, 4, né? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Marcos 10, 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus aprofunda mais ainda esse ensino e a necessidade de, como cristãos, sermos totalmente dependentes, exatamente não só como crianças, mas como pequeninos, aos quais pertence o reino de Deus. Olha aqui, Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 10, 13, 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos. Você está vendo? Ele foi descendo de criança, já está em pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Você está vendo como é necessário que Deus nos chame a atenção? Eu nunca prestei atenção nesses textos, que Deus falava de criança e de pequenino, de criança e de pequenino. Para mim era uma coisa só, criança. E lembremos que, segundo Jesus Cristo falou, Deus ocultou o evangelho da salvação aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Por isso ele exaltou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Você está vendo que já está para ver até aqui que não tem nada a ver o evangelho, nada a ver salvação com erudição, com sabedoria humana, com segurança no púlpito, tem que ter simplicidade. Você tem que pregar o que Deus mandou, você tem que falar do que Deus mandou. Sabe qual é o problema? É o que Deus manda pregar, confronta as pessoas, porque vai na alma da pessoa, vai no coração, bate no pecado. Tem gente que não pisa aqui, porque o pecado, a escuridão que está nela é mostrada. Aí quando a luz de Deus bate, que ela vê a imundície nela, uns porcos, uns imundos, cheios de pecado, eles fazem carreira por aquela porta, não querem nem ouvir falar em pastor Humberto.
Aí vão para a sinagoga de Satanás, onde está lá um palhaço vestido de pastor, viu? Enganando todo mundo e todo mundo se preparando para ir para o inferno. Pronto. A verdade é essa. Onde é que tem pequenino ali? Só tem santo, rapaz. Só tem pecado não, não tem disciplina. Não tem nada não, é só santo. Ninguém vê disciplina na igreja, ninguém vê ninguém errado na igreja, ninguém vê nada. Mas o adultério, a imoralidade, a homossexualidade, tudo que não preste e é contrário à vontade de Deus está lá dentro. Está lá dentro. E o chefão está lá. O pai de chiqueiro está lá, comandando os bodes e a caatinga no mundo. Porque o bicho para feder é pecado. É por isso que é chamado de bode, porque é bicho fedorento. Não aceitam por isso, porque é exposto, não querem tratamento não. Eles acham que estão enganando a Deus. Querem ouvir não, tem pavor a verdade. Aí ele realmente, ele aprofunda, né? Ele diz que aos pequeninos é que Deus revelou. Meus irmãos, fisicamente falando, pequeninos são literalmente as crianças de peito. Mateus 21:16. Ouve o que estes estão dizendo. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Você está vendo? Quando ele fala, pequenino e criança de peito. Olha, criança de peito, pequenino. É a mesma coisa. Jesus fala aqui. É menor do que a gente pensa ainda. Ele fala da dependência total. A criança de peito, ela tem que ser limpa, porque ela faz a necessidade dela, ela não sabe se limpar. Se não der a comida, ela morre de fome. Se não der água, ela morre de sede. O Evangelho, Deus disse que revelou, foi para esses que são como essas crianças. Homens como eu, mas que diante de Deus reconhecem que são totalmente dependentes. É isso que Jesus está dizendo. Não é para sábio, não é para sabichão não. Os entendidos não. Como os fariseus chamavam, os ignorantes da lei. Eles eram os bonzão. Essas crianças pequeninas são crianças pequeninas que ainda se alimentam de leite e não de alimentos sólidos. 1 Coríntios 3:1-2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele não suporta o alimento nem da criança, ele sendo carnal. Isso aqui Deus está falando fisicamente. Não é a mensagem central. É para mostrar o quanto ele diz, o que ele quer dizer com pequenino. Hebreus 5:13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. São crianças tão pequenas que ainda não tiveram nenhum desenvolvimento ou progresso no ato de falar. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Em suma, o que logicamente fica claro para todos é que pequeninos são aqueles que têm plena consciência de sua completa dependência dos outros. Deus falando da dependência humana, física. E ele comparou a isso. Diz que quem não for espiritualmente como um daqueles, de modo algum entrará no reino dos céus. É isso que ele queria alertar. São pequeninos espirituais. E quais são aqueles que são espiritualmente pequeninos? Agora vamos. Sim, pastor, e quem são esses? São aqueles que humildemente reconhecem e confessam sua própria nulidade, carência,
desamparo e por serem totalmente conscientes de sua absoluta dependência do poder e misericórdia do Pai Celestial, se entregam totalmente a Ele, Pai, confiando que receberão tudo o que necessitam, desfrutando da salvação plena e gratuita, vivendo uma vida de santidade e gratidão para a glória do Deus Pai. Essa aqui é a definição dos pequeninos que entrarão no reino de Deus. O que nós temos que aprender com este versículo é que o contraste que Jesus faz entre os sábios e cultos, presta atenção, o contraste que Jesus faz entre os sábios e cultos e os pequeninos, não é entre pessoas cultas somente, letradas, e pessoas incultas, analfabetas, mas entre aqueles que, em virtude de sua sabedoria, de seu intelecto ou de suas práticas ativistas e de boas obras, acham que podem salvar a si próprios. Então não é só a sabedoria em si, não. É você usar essa sabedoria como algo que vai contribuir para você entrar no reino dos céus. Então o contraste não é com o sábio e o indouto, não. O inculto, não. O analfabeto, não. É mais forte, mas é com aquele que acha que a sabedoria dele, o conhecimento dele pode contribuir com alguma coisa, que qualquer coisa que ele tenha feito de bom vai contribuir para a salvação dele. Zero. A esses Deus diz que não vai entrar no reino dos céus. Olha, você vê que coisa linda. Isso não é Deus iluminando. Num versículo desse, como é que eu vou dizer? Quando Deus me mostrou, vá para cá, eu ia ver um desfecho desse, e a concordância com toda a Bíblia. Como é que a gente ia imaginar que havia conexão entre esse versículo aqui do capítulo 11, de 25 a 27 de Mateus, com toda a Bíblia como nós estamos vendo aqui? É uma sequência linda. Isso é verdadeiramente contexto. Por isso que se prega onde ninguém vê nada para pregar. Por quê? Porque é iluminado pelo Espírito Santo. Eu não sou burro, Deus me deu inteligência. Agora vai eu me sentar nesses 2 versículos, 3 versículos, prega aí pela tua inteligência, busca aí, fala aí, o que é que você vai falar? Não saía nada mesmo, não tem o que você falar não. Você lê isso aqui e pronto, você leu. Outra coisa é você receber a iluminação. Por quê? Porque está oculto aos sábios e instruídos, e revelado, iluminado aos pequeninos. Aquele diz: Senhor, eu não sei nada, e tem mais, eu tenho um complicador, eu tenho uma grande capacidade de inteligência, e que com certeza é pedra de tropeço para mim com relação ao teu evangelho. Então me ajude, tenha misericórdia de mim, anule e me ilumine, porque eu reconheço que sou pequenino. Eu preciso que o Senhor Deus me dê o alimento, eu preciso que o Senhor Deus me dê o leite, eu preciso que o Senhor Deus me ajude como um pai na minha higiene. Então não é entre pessoas cultas, letradas, né? Mas entre aquelas que, em virtude de sua sabedoria, seu intelecto e de suas práticas, acham que podem salvar a si próprios. Que era o caso, né? Como até hoje essas igrejas estão cheias de fariseus e escribas, conhecedores da palavra, mas adversos à prática, certos que serão salvos por suas obras meritórias. Tome presente para o pastor, igrejas, né? Templos faraônicos, ricos, poltrona zona, ar-condicionado, louvorzão com só as bandas, bandas e mais bandas. Tem deles que fazem culto de manhã, de tarde, de noite. Tem delas aí abrindo até banco, porque os bancos que tem não cabem mais o dinheiro que elas têm que botar, não. Jesus, na verdade, está falando do contraste
entre esses fariseus e neofariseus, eu posso chamar assim, que são os fariseus de hoje, citados aqui, e aqueles que humildemente compreendem que só pode ser salvo pela graça. Porque conhecemos bem o que Deus nos diz em Efésios 2, 8, 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É muito tremenda a palavra de Deus. Não é o caso, mas vamos rapidamente. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora, em Cristo Jesus, né, nós fomos criados para quê? Para boas obras. Então não é a obra que traz a fé, é a fé que traz a obra. Se eu faço a obra em Cristo Jesus, usado por Cristo, sabendo da minha insignificância, que Deus não precisa de mim, aí está certo. Mas não, cheio de pecado, vou lá para me compensar. Eu sou muito bom. Eu faço obra de caridade, eu faço aquilo, eu dou aquilo, eu faço aquilo outro. É exatamente o que ele diz. Não de obras, para que ninguém se glorie. E essa súcia, essa raça de fariseus, eles acham que, pelo que eles fazem, pela bondade deles, eles estão no reino de Deus. Nós não fazemos assim porque ele diz, pois somos feitura dele. De quem? Nós somos feitura dele. O que é feitura? Esse termo vem de, nós somos feito por ele. Nós somos feitura dele. Nós somos produto dele. Ele nos criou. Ele nos criou aonde? Em que? Como? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, que vem de Deus, eu sendo filho de Deus, feitura de Deus, criado por Deus em Cristo Jesus, aí eu vou fazer as boas obras, consciente de que não tem nada a ver com minha salvação, nada a ver com minha inteligência, nada a ver com a minha capacidade, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Deus, aqui a doutrina da eleição, né? Que muita gente nega. Deus preparou de antemão, antecipadamente. Ele preparou para que nós, escolhidos, feitura dele, criados por ele em Cristo Jesus, para essas boas obras, que ele preparou de antemão, para que andássemos nela. Palavra linda, palavra fundamentada, palavra iluminada. Quando entendemos isso, compreendemos então que uma pessoa altamente culta, pela sua vida como cristão, ela pode ser um pequenino. Aqui é bom entender. Um sábio, culto, inteligente, pela vida dele de cristão, pode ser um pequenino. E uma pessoa completamente simples, inculta, pobre, pode estar na miserável companhia dos considerados por Deus como sábios e cultos aos próprios olhos. Está vendo o perigo? Como não se trata só da sabedoria que você tem, quando Deus quando Deus fala de sábios, ele está falando de sábio aos próprios olhos. Mesmo que o cara seja analfabeto, ele, aos próprios olhos dele, ele pode ser sábio. É desses aqui que Deus está falando. Por isso, essa pessoa totalmente simples, inculta, pobre, ela pode estar nessa companhia desses miseráveis que Deus chama de sábios e cultos aos próprios olhos, porque ele não é, mas é aos próprios olhos. E o culto inteligente, capacitado, que se reconhece diante de Deus como ninguém, aí ele está no meio dos pequeninos. Nós não podemos, aqui era um assunto muito longo, mas vamos falar apenas de um veneno que tem deixado tanto cultos como incultos, tanto pobres como ricos, totalmente fora do reino de Deus. Vamos falar só de um. Sabe qual é ele?
É o orgulho. A maldição do orgulho não faz distinção entre classes sociais e raça. E tem várias facetas e manifesta de várias formas. Olha, tem o orgulho intelectual. O cara se acha que é muita coisa. Dirigente, né? Os nerds. Ainda bem que bota um nome bem parecidinho, né? Porque se você tirar o nerd e botar o M, aí fica o que ele é mesmo. Orgulho intelectual. O orgulho das riquezas. O cara acha que pode tudo porque ele é rico, ele é poderoso. O orgulho da própria bondade. Já viu que tem um bocado aí? Orgulho porque se acha bom demais. Aí canoniza o cara. Canonizam, né, o cara? Porque o cara é bom demais. Ele se acha melhor do que Deus. Isso é um anticristo, rapaz. Anticristo. Porque o cara, ele se acha bom aos próprios olhos, acima de Deus. Orgulho da própria bondade. Orgulho dos próprios méritos. Já viu o cara dizer: pai, tudo que eu tenho foi eu que consegui, foi trabalhando, foi eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou um pregador renomado, porque eu prego isso, eu sei a palavra, os próprios méritos. E um difícil de detectar é o orgulho de não aceitar a sua condição social ou racial. Ou seja, a pessoa se sente infeliz por não ter a posição social que queria ter. Essa tem uma ruma de crente desse jeito. É por isso que vem para a igreja para ser rico. O cara aspira. Ele olha para o pastor. Ele está pensando que ele quer a santidade do pastor. Ele pede as orações, as horas de oração do pastor. Não, ele olha a casa do pastor, o carro do pastor. É o que o pastor tem. O cara, ele não se contenta com a posição que Deus colocou ele. Ele não se lembra da parábola do rico e do mendigo, Lázaro. Que o ricão aqui era o pobre que foi para o inferno e o pobrezão era o rico que foi para o céu. Graças a Deus eu não sou aquele rico. Não sou o mendigo, porque Deus não quis que fosse. Mas também não me estribe nada que eu tenho. A maior riqueza que eu tenho, o meu tesouro é Cristo. A maior riqueza que eu tenho, todos os dias. Eu não sei como é que a pessoa diz que é crente, cristão, e se você não fazia isso por desaviso, porque você não tinha tomado conhecimento. Eu já ensinei isso aqui na igreja, eu vou ensinar mais uma vez. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias, quando você fizer a sua primeira oração, diga assim: Senhor, obrigado por Cristo Jesus, o teu Filho na cruz. Por Ele eu tenho a vida eterna, Senhor. Eu saí das trevas para o teu reino da maravilhosa luz. Meu Deus, tu me dá muita coisa maravilhosa, mas nada se compara a Cristo na cruz. Se você não fazia isso, faça, porque você sabe o que está dizendo? Deus, tu é bom, tu me dá carro, tu me dá emprego, tu me dá... Quer dizer que a vida eterna não vale nada. Quer dizer que tu quer a vida do rico. Tu quer a vida do rico. Deus disse assim: eu te dou tudo, tu vai para o inferno. Dê, meu Deus, eu quero a riqueza. Tem muitos que dizem isso. O maior tesouro que você tem é Cristo, meu irmão. É o bem maior. Você já viu um bocado de gente falar o bem maior? Você perguntar para ele: o que é o bem maior teu? O que é que você entende por bem maior? O que é? Ele não sabe. O bem maior, o maior bem que Deus me deu, a maior propriedade, a mais rica, a mais maravilhosa, ela se sobrepuja a todas as outras, não se compara. Deus pode me dar muitas bênçãos, mas nunca vai ter na face da terra uma bênção maior que Deus possa me dar do que Cristo na cruz. É preciso isso entrar na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, meu irmão.
Enquanto você não se conscientizar disso, você sabe quando é que Deus vai te dar nada? Nunca. E se Ele te der, fique triste, porque é para você ir para o inferno. Agradeça pelo tesouro verdadeiro que você tem. Eu agradeço pelos bens que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo meu carro. Às vezes eu vou no carro, aí vejo o engarrafamento, aí vejo pessoas dentro do ônibus, ali amontoada. Eu digo, oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sabe o que é que você faz? Eita, engarrafamento mal abençoado. Isto é uma desgraça. Eu não aguento mais esta cidade. Aí toma murmuração. Este governador desgraçado não faz nada. Olha a segurança. Onde é que tem cristão aí, meu irmão? Tu está salvo. Tu está salvo. Deus botou Cristo na cruz por você. Tu vai se lembrar de engarrafamento? Eu oro. Agradeço a Deus. Tem um negocinho para aprender línguas. Um negocinho que tem. Aí eu fico aqui, ó, aprendendo línguas. Eu não estou ali andando. Tá, parou. Aí eu vou lá, liga ali e fico aprendendo língua. Tenho que falar espanhol de qualquer maneira. Eu tenho que defender minha tese. Aí eu vou lá treinando. Aí quando eu vejo a buzinada dos carros lá na frente, um engarrafamento grande, rapaz. Eu fico parado, vocês cabem é doido? E os outros entrando na minha frente, e os outros tacando o dedo na buzina e eu rindo dentro do carro. Eu sou feliz, eu sou salvo, rapaz. Sou salvo, meu irmão. Quer lá saber? É isso que nós temos que ver. Eu não sei como é que as pessoas dizem que é cristão. É um dos mais perigosos que tem. É o orgulho de não aceitar, sabe? Não agradecer a Deus por Cristo. Não tem bem maior. Olha, eu tenho certeza que se você não agradecer nada a Deus de bem, todo dia você agradecer por Jesus Cristo, Deus não vai lhe cobrar lá. Meu filho, eu te dei carro, te dei isso, você nunca me agradeceu. Agora Ele vai lhe cobrar. Por que é que você agradeceu estas porcarias que eu lhe dei, que se acabou tudinho? Tudo se acabou. E nunca me agradeceu a vida eterna que eu lhe dei. Isso se você for lá para escutar isso, né? Peça a Deus por você ir. Porque tem muitos que não vão ouvir isso de Deus, porque não vão estar lá escutando, não. Em nome de Jesus. É muito sério. Aprenda isso. Faça essa oração. Se conscientize que seu bem maior é a salvação. O resto é o resto, meu irmão. Em nome de Jesus. E um dos mais perigosos que existe também é o orgulho que leva o crente a querer ser excessivamente santo. Ou seja, a não aceitar que ele é um pecador nato, que ele tem um pecado de nascença, é congênito. Deus afirma isso, mas ele quer ser melhor do que Deus, e por orgulho nega a doutrina da cruz, quando se acha capaz de viver sem pecar. Isso é outra ofensa grande a Deus. Eu sou pecador nato, o pecado está dentro de mim, ele não é dominante. Eu não tenho que estar preocupado com o pecado, não. Eu tenho que estar grato a Deus porque eu não estou pecando, porque eu sou naturalmente pecador. Eu tenho uma teoria que Deus colocou no meu coração, que eu não abro mão dela, nunca vi. Se fosse um erudito e um conhecedor interno da Bíblia, todo mundo já estava aceitando. Mas eu tenho certeza que aquele espinho na carne de Paulo, quando ele foi lá, Senhor, isso aqui é o Satanás me esbofeteando, oh, tire isso de mim, eu não aguento mais. Deus disse, a minha graça te basta. Ou seja, o que foi a graça? O perdão dos pecados, a morte de Cristo na cruz. Isso aí, Paulo, enquanto você estiver na terra, é o bastante para você. Agora, pecador, você tem a natureza zona de Adão dentro de você. Aí como é que eu vou querer ser puro igual a Cristo aqui?
Mas tem crente que não se perdoa. Ele quer ser melhor do que Deus. Meu irmão, eu vou lá lutar contra um pecado que eu não posso tirar dentro de mim. Eu não posso tirar o pecado de dentro de mim, rapaz. Eu não posso ir contra a Bíblia. Eu vou lutar para que ele não se manifeste. Ele é um pecado habitante. Ele não é dominante. Então, você sabe, essas pessoas querem ser o quê? Como Cristo foi aqui no ministério terreno. Não pecou. Não tinha pecado. É como quer ser. Aí resultado, vive uma vida difícil. Porque vai ter a tristeza de que sempre vai estar pecando. Por que Deus disse assim? Quando perguntaram para ele: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E ainda falou mais, né? Também como uma metáfora. Também não é 70 vezes 7, não. 490, não. Ele quis dizer sempre. Por que ele disse isso? Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar. Agora tem uma diferença. Ele falou porque você peca hoje, com seu irmão, peca amanhã. Eu sempre vou falhar com a Rosana. Nós temos um casamento maravilhoso, é do céu. Mas nós somos humanos. Eu falho com ela e ela falha comigo. Aí a gente vai diante de Deus, se perdoa. Agora tem uma coisa, nós não cometemos o mesmo erro. Aí está a diferença. Quer dizer, pastor, que se o irmão vem e me rouba, aí eu vou... Ô, meu irmão, me perdoe e tal. Aí no outro mês ele me rouba de novo. Aí você está sendo conivente com o pecado. Você está sendo conivente com o pecado. Entrega este ladrão para a igreja. Não seja conivente com o pecado. Deus está falando de pecados diferentes. Ah, pastor, então meu marido é adúltero. Está lá com a amante dele. Mas pastor, toda vida que ele chega, eu dormi com a amante ontem, me perdoe. Deus disse que era para você perdoar 70 vezes 7. Tá bom, perdoo. Aí vai, dorme com a amante de novo e volta. Resultado, é uma prostituição só. Porque se se deita com prostituto, prostituto é. Ele se tornou prostituto, levou a prostituição para dentro de casa. Então Deus está falando, não é da permanência do mesmo pecado, não. Deus está falando de pecados diferentes. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos falhos. Agora, isso não quer dizer que presta atenção. Isso não quer dizer que eu vá pecar, não. Eu posso ficar sem pecar. Mas se eu pecar, nós não aprendemos? Se eu pecar sem querer, lutando, não era minha intenção, não foi premeditado, caí num laço, eu tenho um advogado junto ao Pai. Agora Ele sabe no meu coração se eu premeditei ou não. Ele sabe. Porque Ele não vai pelo meu arrependimento de boca, não. Ele vai pelo arrependimento do meu coração. Ele examina o meu coração para saber se realmente eu caí, fui enganado, estou sofrendo, eu não queria que aquilo acontecesse. Aí Ele vai lá: anda, meu filho, você foi uma vítima. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí está certo. Mas não, eu não posso falhar. Eu não posso. É ir contra Deus. É ir contra a doutrina da cruz. Não tem possibilidade. Esse estado de santidade sem pecado, nós só vamos ter quando nós encontrarmos com Jesus Cristo. Aí Ele vai transferir a sua santidade, falando no português mais claro. Ele vai glorificar o meu corpo. Aí nem que eu queira, eu peque. Não tem possibilidade de eu pecar. É exatamente o que essas pessoas querem. É isso. É ter agora o que nós vamos ter no encontro com Cristo. Isso é impossível. Paulo quis isso. Deus disse: minha graça te basta. Você sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu cheguei a esse ponto também. Eu digo: eu vou me trancar, Senhor. Eu vou me enclausurar. Eu não posso, eu não aguento mais pecar. Eu não aguento mais. Aí Deus me levou nessa passagem e disse: você chegou no ponto de Paulo. Não, Senhor. Não, a minha graça te basta. A minha graça
te basta. Você é pecador. Então você não quer pecar? Pois se agarre comigo. Ore, peça, clama, não se afaste de mim. Você não tem tanto medo de pecar? Tem. E o que tu quer afastar de mim? Você não tem tanto medo de pecar? Tem. E para que você diminui suas orações? Você tem medo de pecar? Tem. Para que você se deita sem orar? Você tem medo de pecar? Tem. Para que você se levanta sem orar? Que conversa é essa, rapaz? É muito clara a palavra. O que nós temos que nos conhecer a nós mesmos, e nos conhecer a nós mesmos da maneira correta, descobrindo a nossa verdadeira condição de pecador diante de um Deus santo. É isso, ser pequenino é isso, é me reconhecer pecador diante de um Deus santo. Ó, meu irmão, Deus me deu esse pensamento aqui. Ele disse que nós começamos a caminhar para o céu quando reconhecemos que estamos caminhando para o inferno. Aí Deus disse: olha, tu começou a andar para o céu quando tu reconheceu que estava caminhando para o inferno. Quando tu reconheceu que você é pecador, que a tua sabedoria, tudo isso teu estava te levando para o inferno, quando você reconheceu isso, e com humildade suplicou ao Espírito Santo de Deus que te socorresse, aí você começou a andar para o céu. Então tu vem para esse caminho do céu e fica pedindo, clamando e clamando e clamando. Mas enquanto você não se encontrar no dia que eu determinei com o Salvador, você não vai deixar de estar passivo de pecar. Quanto mais você se aproximar de mim, mas aí você pode se permanecer sem pecar. Mas você é um pecador. É um pecador que não está pecando. Então, como ouvimos, nada é mais destrutivo do que o orgulho. Um mal que deixa muitos fora do reino dos céus. Aliás, o orgulho é o que mais impede as pessoas de receberem a graça através de Cristo. É assim como nós vimos de todas as maneiras. Pense num atributo forte do Satanás, é o orgulho. Olha assim, algo, meu Deus, eu temo. Eu fico, meu Deus, será que eu não estou com orgulho? Será que eu não estou com orgulho, Senhor? Achando que eu estou muito? Eu fico, meu irmão, porque o bicho pega de maneira sutil. Aí eu vou dizer: Senhor, pois se tem, o Senhor é Deus para conhecer meu coração. Limpe. Por quê? Eu trabalho com a verdade da palavra. O meu coração é corrupto e enganoso. Eu não trabalho com a possibilidade de eu ser santo, não. Eu trabalho com a possibilidade de eu pecar. E em Cristo Jesus a possibilidade de eu ser santo. Mas eu não vou lutar contra a palavra. Achar que, não, eu estou de uma maneira tal que eu não peco mais. Agora é interessante, quanto mais eu tenho reconhecido e buscado, menos eu tenho pecado. Aí eu estou pensando que é por aí, é aquela história. Quando eu reconheci que eu estava caminhando para o inferno, aí eu comecei a caminhar para o céu. Porque por mim mesmo, pelas minhas perninhas, pela minha vontade, pelo meu coração, eu vou no caminho do inferno. Essa é a verdade. Não há salvação para aqueles que pensam que são alguma coisa. Em toda a sua palavra, Deus abomina o orgulho, a soberba e exalta e se alegra com a humildade. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Antes de você ser honrado, precede é aquilo que vem antes. Não tem honra sem antes não ter a humildade. É o que Deus diz aqui. Provérbios 16, 18, 19. Olha o contrário. A soberba precede a ruína. Antes da ruína, antes da queda, vem a soberba, o orgulho, a altivez.
É como você achar que pelo fato de você estar na igreja, de você ser cristão, nós temos que dar fruto, meu irmão. Nós temos que dar fruto. Foi Jesus que disse que a árvore que não dá fruto deve ser cortada. Participe da igreja. Participe da igreja. Se comprometa dentro da sua área. Busque a servir a Deus com gratidão. Esse negócio de estar domingo, e com certeza não agrada a Deus. Isso é uma demonstração, é um sinal de altivez, de independência, de segurança. Não, já estou bem, não estou pecando, estou na minha. Caminho do inferno. Caminho do inferno. A soberba precede a ruína. Antes da queda vem a soberba, antes da honra vem a humildade. É o que Deus diz aqui. E a altivez do espírito, a queda. Olha aí, ruína e queda. A soberba, antes da ruína vem a soberba. E antes da queda, a altivez do espírito. É isso que eu falei aqui, altivez do espírito. Eu sou melhor do que os outros, eu sou santo. Dá licença, pecador. É aquele publicano, né, que chegou lá e disse: "Ô Senhor, obrigado, não sou como esse pecador imundo, eu jejuo, eu faço isso, eu sou santo, eu sou..." Aí o outro chegou lá, bateu no peito, de longe: "Meu Deus, misericórdia de mim, Senhor, sou um pecador, meu Deus." Aí Deus disse que aquele voltou justificado para casa, porque não foi lá com altivez de espírito, não. Se eu chegar diante de Deus, está pensando que eu vou chegar para Deus e dizer: "Senhor, é 3h30 no mínimo de oração, Senhor, é leitura da Bíblia, é consagração." Você sabe o que eu vou dizer? Primeiro, aventa no chão: "Ô Senhor, tenha misericórdia, não me fulmine, Pai. Obrigado, meu Deus, por Cristo na cruz. Senhor, um pecador imundo como eu, Tu olhou para mim, Pai. O que eu sou de pastor e de oração não me dá nada diante de Deus. O que eu tenho que me reconhecer diante de Deus é que eu sou um pecador nato, congênito. O fato de eu ter esse tempo todinho não me dá salvo-conduto para chegar diante de Deus, não. É aquela história do rei: se eu me apresentar diante de Deus, eu vou ficar pedindo que Ele estenda lá esqueci o nome, o cetro. Porque se Ele não estender o cetro para mim com misericórdia, eu vou morrer fulminado na frente dele. Tem negócio de porque ora, porque é isso, porque aquele, não. Se altivez de espírito. Mateus 5,3 diz assim: "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus." Humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito tremendo. É o que eu busco em Deus, ser humilde de espírito. Quanto mais eu sei que tudo em mim me leva para o inferno, mais eu caminho para o céu. Lucas 1:51, 53. "Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, e encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos." Aí ele diz aqui em 1 Coríntios 1, 26 e 29: "Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes." Como é que tu quer ser forte, rapaz? Eu quero lá ser forte para ser envergonhado, rapaz? Eu quero ser fraco diante de Deus, que é para Ele me escolher para ser forte.
na frente daqueles que se acham muita coisa. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu creio. Estou sendo desprezado aí, estou sendo, oh, glória a Deus. Por quê? Porque eu digo que não sou nada, que sou pecador? E tem um bocado de santarrão aí? Não, eu vou mais com a palavra. Eu vou mais acreditando naquele que Deus diz que eu sou, um pecador nato. Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 3,8 diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. É isso que nós temos que ser: compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. O que nós estamos fazendo nos casamentos? Nós estamos sendo misericordiosos, fraternalmente amigos. Vamos participar da alegria, vamos ajudar ao nosso irmão. Eu amo servir. Eu gosto. É uma maneira de eu alegrar o meu Deus. Peço a Ele que Ele me use. Por quê? Porque meu coração não é tendencioso a isso. Ele é egoísta. Ele só quer para mim. Ele só quer para mim. Por Ele, eu seria como as filhas da sanguessuga. Só dá. Mas Ele quer que eu seja um servo, um agente abençoador. 1 Pedro 5,5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Quando Deus nos derrubar do cavalo por causa do nosso orgulho e soberba, humildemente perguntemos como Saulo de Tarso fez. Tacou ele no chão. Aí ele perguntou. Então perguntei, está em Atos 22:10. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. É interessante, meu irmão, que mesmo antes de ser cristão, porque eu fui, entre outros instrumentos do Satanás, eu fui espírita, depois eu fui católico romano, depois eu recebi a graça em Jesus Cristo e passei a ser cristão. Mas mesmo antes, eu já conhecia uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, que era repetida frequentemente por várias pessoas e que se encontra na Bíblia, narrando exatamente a história de um homem soberbo e orgulhoso, e outro humilde e assumido pecador, que eu já tinha citado aqui. Porque todo o que se exalta, lá no final diz, será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Aquele homem que se achava muita coisa, não encontrou salvação. O pecador que chegou e disse o que era diante de Deus, 18:14 de Lucas diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Que é justificado, salvo, tornou-se justo pela justiça de Jesus. Jesus morreu por ele, justificou a ele. Ele é culpado, ele não é justo, mas foi justificado. Por quê? Porque chegou lá e reconheceu o que ele era. Aí Deus diz, né? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por isso, Jesus louva e dá graças ao Pai, porque Ele, Pai, providenciou o único caminho para entrar no reino dos céus, abertos aos cultos e incultos, talentosos ou não, pobres, ricos, jovens, idosos, homens, mulheres, escravos e livres. Jesus dá graças porque Deus trouxe a única solução para o problema do pecado, que é a única razão da desgraça humana. Com certeza nosso Deus Pai é digno de toda honra, louvor e glória, pois não obstante ser o soberano Senhor,
autossuficiente, que não necessita de homens, dispõe-se a revelar o caminho da salvação aos humildes de toda classe e condição. Olha aqui, Isaías 57:15, né? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele dá vida, não é aos orgulhosos, soberbos que podem andar pela sua condição, não. Deus age assim porque é Deus, é soberano, simplesmente porque é do agrado dele, e Jesus nos lembra disso literalmente. Aí ele diz esse versículo aqui, Mateus 11:26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E aí, Deus quis, não dou aos sábios, não dou aos entendidos, ao não, instruídos não, eu dou aos pequeninos, aos humildes. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E nas palavras do versículo seguinte, Deus nos confirma a grande verdade, para nós fecharmos essa palavra poderosa de Deus. Aí Deus nos confirma a grande verdade, de que todo o poder e autoridade, em tudo que se diz respeito a entrar no reino dos céus, a salvação de nossas almas, está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu que versículos maravilhosos, o tanto que falou, é como se Jesus dissesse, eu vim aqui, Pai. Aí Jesus andando, Pai, quais são os teus? Aí Jesus, como Deus, vamos fazer aqui umas possibilidades. Aí viu os sábios, viu os humildes. Aí Deus Pai revelou, meu filho, a esses sábios aí eu ocultei. Você vai para os pequeninos. Aí Jesus achou maravilhoso, porque como Deus, Jesus já tinha visto que eram aqueles que mereciam, né? Aí disse, graças te dou, Pai. Eu também penso assim, ó Pai. Mas eu vou ter que receber aquele que o Senhor me entregou. Porque ele era obediente, ele era Deus. Mas ele só ia levar aquele que que Deus entregou a ele. Aí ele disse, por isso que ele disse que não se perderá nenhum dos que o Pai me entregar. Aí ele se maravilhou. Deus é maravilhoso. É isso mesmo, Pai, eu te dou graças, né? Aí ele agora, numa sequência maravilhosa, né? Ele diz, sim, tudo bem. Já sabemos para quem eu vou entregar. Agora, como é que vai ser feita essa entrega? Mateus 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, voltamos para a Bíblia inteira. Mais um versículo, mais uma palavra confirma que sem Jesus não há esperança, não há salvação. Mais uma vez aqui podemos vislumbrar a perfeita união entre o Pai e o Filho, a primeira e a segunda pessoa da Trindade, como também a incomensurável superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os homens, sobre todos. Ele disse, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Mais um versículo que acaba com toda a doutrina enganosa, idólatra, satânica, que pode haver alguém mais, além de Jesus Cristo, que nos possa levar ou interceder por nós ao Deus Pai. Versículo direto, um versículo conclusivo, um versículo, mais um que não deixa dúvida. Mateus 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quis revelar. Eu queria que viesse aqui um teólogo, o Papa, seja quem fosse, tratando-se de verdade, estou tratando de religião, não estou tratando de denominação não. Como é que vê isso aqui? Não. A mãe pede, o filho atende. Quem conhece o filho é a mãe, quem conhece o pai.
Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Pelo amor de Deus, rapaz. Como é que as pessoas ainda andam no engano? Não tem aqui, ninguém conhece o Pai, senão o Filho e a mãe. Jesus não é filho da mãe não, rapaz, como o povo diz não. Jesus é filho de Deus. Deus, filho de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai, tudo foi entregue a Ele, tudo. Ninguém conhece Jesus, ninguém. Nem o tio, nem a mãe, nem o irmão, ninguém. É o que a palavra diz. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai só. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E quem mais? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então eu não posso conhecer Deus, o Pai, se o Filho não me revelar. Porque só quem conhece o Filho é o Pai, quem conhece o Pai é o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então eu só conheço Deus Pai se Jesus quiser me revelar. Pela soberania dele, ele me chamar e me entregar. Aí vem aqueles requisitos, aquelas exigências. Lógico que ele já disse que só vai entregar aos pequeninos e não a todos aqueles que acham que merecem ou que são inteligentes para isso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Deus entregou tudo a Jesus. Ninguém pode pensar em entrar no reino do céu sem antes ir até Ele, até Jesus. Ele é o único caminho que leva diretamente ao reino dos céus, a presença do Pai eterno. Em João 14, 6, 7, vamos botar mais esse aqui. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já falamos, repetimos, mas tem pessoas que não ouviu, né? Então ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não vem por quê? Porque ele está com o Pai. Então eu não vou para o Pai se não for através de Jesus. Ele está dizendo aqui, ele diz assim, em 14:7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Então mais uma vez dizendo, quem não conhece Jesus, embora conheça a mãe, não conhece o Pai, porque só conhece o Pai quem Jesus revelar. Não tem mãe, não tem sogra, não tem avó, não tem. Será que é tão difícil de entender uma palavra tão contextualizada? Porque se eu tivesse aqui com um texto fora de contexto... Mas olha, é por isso que as pregações têm que ser, meu irmão, uma hora e pouco, porque senão vocês não vão entender. E o que eu falo aqui é muito sério, é muito forte, para quebrar convicções e tradições de pessoas de anos. Então tem que fundamentar na palavra, para a pessoa dizer, meu Deus, conheci a verdade me libertou. Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas, o que entra pela porta, e aqueles que não ouvirem a sua voz e o seguirem fatalmente perecerão no deserto. João 10, 1, 5, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Está vendo por que vocês estão aqui? Porque vocês ouviram a voz do pastor Humberto não, a voz do pastor é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Através da minha voz, você ouviu a voz do pastor. Aí você disse, eita, é por aqui. Aí foi para outro canto, vixe, vou não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Por isso que você está aqui. Por isso que apesar de tudo, você não vai para lá. Uns vai, sofre, apanha. Quando não aguenta mais a zoada do pai de chiqueiro, aí volta para ouvir a voz do pastor. João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus dá a vida pelas ovelhas, rapaz. E o cabo lá come a tua gordura, toma o que você tem, acaba com o que você tem. João 10, 14, 15, eu sou o bom pastor,
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele é o médico dos médicos, porque só Ele é o médico das almas. E somente aqueles que têm consulta com Ele são curados da praga do pecado. Esta doença maligna só é curada com o médico dos médicos. Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele é médico, só que ele é o médico dos médicos. Ele veio curar pecador, uma doença que não tem quem cure, só Ele. Por isso que chamam aí, já viu? Médico dos médicos, é por isso. É porque o médico não cura a doença. Só que ele cura o quê? Ele cura a doença física. E o médico é o quê? Pecador, cheio de pecado. E quem é que cura o médico? Quem é o único que cura o médico? É Ele. Aí Ele é o médico dos médicos. É por isso que diz o ditado: Ele é o médico dos médicos. Porque Ele é o único que consegue curar os médicos, que cura os outros na doença física. É por isso esse ditado. Ele é o pão da vida. Precisamos nos alimentar dele, se quisermos que nossas almas sejam satisfeitas. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,48. Eu sou o pão da vida. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele é a luz que nos ilumina. Somente e andando após ele, estaremos livres das trevas desse mundo e do porvir. João 8,12. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele é pão, Ele é médico, Ele é luz, Ele é vida, é caminho, é verdade. Ele é tudo, Ele é tudo, tudo, tudo. Não há possibilidade de nada sem Jesus, nada. Então o nosso foco tem que ser Jesus. Por isso Paulo era tão cristocêntrico. Era Jesus, Jesus e Jesus. Acabou-se, não tinha outra coisa para ele. Mas é por isso, nós temos que entender o porquê. Isso não é religiosidade não, meu irmão. Isso não é fanatismo não, isso é uma realidade, isso é o culto racional. Vocês estão aprendendo por que eu adoro esse Jesus. Não tem nada aqui empurrado de goela abaixo, nem de fanatismo não, é uma realidade. Deus está abrindo nossos olhos pequeninos, para que nós entendamos essa maravilha, esse poder. Ele é a única fonte de vida. E somente o lavar no seu sangue nos purifica e prepara para o grande dia da prestação de contas. João 14,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bebe dele, vida eterna. 1 Coríntios 10, 3, 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Lá no Antigo Testamento, Paulo está falando. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Porque eles comeram o manjar que caiu do céu, físico. Eles beberam a água da pedra, mas os filhos, eles beberam o manjar, eles comeram o manjar espiritual, eles beberam da mesma fonte espiritual. Aí ele diz: porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. A pedra que o seguia era uma pedra espiritual. Aí diz aqui: e a pedra era Cristo. Desde o Antigo Testamento, palavra de Deus. Apocalipse 21:6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Lógico que o alfa e ômega, todo mundo sabe, pelo menos a maioria, né? É o alfabeto grego. Alfa é a primeira letra e ômega é a última. Então ele diz que eu sou o alfa e o ômega. Aí ele repete: o princípio e o fim. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glória a Deus, ao Deus Pai Todo-Poderoso e bondoso, Senhor.
pois benditas e gloriosas são estas verdades. Se temos a Cristo, temos todas as coisas. 1 Coríntios 3, 19 e 23. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Que coisa tremenda. Deus detonou a sabedoria, detonou. Aí ele, lá em 1 Coríntios, falando a mesma coisa. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Não leva ninguém para a salvação, não. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Porque se você tem Cristo, você tem tudo. Porque Deus diz que em Cristo nos dará todas as outras coisas. O importante é nós termos Cristo. E como nosso mestre e salvador, com gratidão e louvor, exaltemos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também como Paulo na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.